Bom dia, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Faz algum tempo já, queridos. Estou compartilhando com vocês mais essa live aqui. E eu estou lá na página Ademir da Silva lá. Por quê? Hoje eu estou fazendo essa live aqui, mas não que nem antes, que eu fazia quase todo dia. Mas por quê? Porque o perfil, tá ficando muito pesado, tá travando. Então as páginas já é própria para isso. Então por isso que nós estamos ali na página ali, Ademir da Silva ali. E eu gostaria de compartilhar essa live aqui, essa palavra que Deus me deu aqui, né? E o que eu quero falar? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão a gente começa a abrir mão da parte boa, porque não conseguimos viver a parte difícil. Paulo elogiou os irmãos da igreja de Filipe, porque os irmãos da igreja de Filipe esteve com ele nos momentos de tentação. Ele estava preso, Paulo, e os irmãos continuavam auxiliando ele, porque naquele tempo, não é que nem agora que se uma pessoa tiver reclusa em um presídio, a família ganha até cesta básica, ganha até um salário por ele estar lá. Naquele tempo não. Se não tivesse alguém que levasse alimento e roupa lá naquele presídio, a pessoa perecia. Então Paulo agradece os irmãos de Filipe, pelo crescimento também ali na igreja, também que os irmãos estavam com ele em todo momento. Participaram dos momentos bons e dos momentos difíceis da vida dele. Porque se nós não tomar cuidado, a gente se aproxima das pessoas só nos momentos difíceis. Aí quando chega os momentos, a gente se aproxima das pessoas só nos momentos bons. Aí chega nos momentos difíceis, aí a gente bate linha. Por quê? Porque a gente não quer viver também o lado difícil, os momentos difíceis. Porque fala que as maiores amizades, elas são construídas no terreno da aflição, os melhores casais não é aquele que vive certinho, não existe isso. São aqueles que talvez brigam, mas já faz 30 anos que estão juntos. E assim os amigos. Talvez os amigos desentendem, mas aí um amigo tá para lá e o outro para cá, e um começa a falar alguma coisa daquele amigo dele lá onde ele tá. Ele tá de mal do amigo dele. No momento ambos não estão conversando, mas ele sai em defesa daquele amigo dele. Isso é amigo. Então, querido, não existe, não tem como você viver um momento bom do lado de uma pessoa, no convívio com uma pessoa, no relacionamento, e depois não querer viver o momento difícil. Porque você não vê lá a luz e as trevas caminham junto. A rua, caminha junto. Então, se você quiser viver o céu, você vai sentir toda a perseguição e a opressão do inferno tentando te tragar, se você quiser viver o céu. É claro que a nossa paz, ela é muito cara para ela ser negociada com pessoa que tem atitude baratas. A paz, ela é muito cara para
nós negociarmos ela com pessoas que têm atitude baratas. Ah, mas como que alguém chegou para tirar a minha paz, alguém veio mexer com uma pessoa errada? Por que você não falou alguém mexeu com a pessoa certa? Alguém veio mexer com alguém que não se deixa levar por crítica. Alguém veio mexer com alguém que não se deixa levar por atitude barata. Alguém veio mexer com uma pessoa que as críticas não administram a vida dela. Porque tem pessoa que às vezes ela tá feliz, super feliz. Super feliz, é que nem cristão. Tem cristão que a alegria dele vem de fora para dentro, não é de dentro para fora. A alegria dele não está porque ele é templo do Espírito Santo, né? A alegria dele, ela vem porque ele serve Deus. A alegria dele não está nas coisas palpáveis. Porque quando a alegria dele está em Deus, se ele estiver desempregado, ele vai estar triste, mas não abatido. Você está entendendo? Mas se a alegria dele vem por causa das coisas de fora, ele vai na igreja, ele está na igreja ali, e de repente alguém fala alguma coisa ali que ele pega para ele já vem em casa, ele vem da igreja emburrado. Quer dizer, foi alegre para a igreja, ele até cantou lá na frente. Ele até abriu a Bíblia e deu uma palavra lá na frente, e essa palavra era sobre paciência. E depois, quem sabe, aquela palavra não era nem para a igreja, era para ele mesmo, porque Deus sabia que ele ia ser entristecido logo mais. Aí ele pegou e veio embora. Ele veio embora, aí alguém pergunta assim: ah, mas você quer que eu vou para a igreja? Você saiu daqui alegre e voltou triste da igreja, o que aconteceu? A primeira coisa que ele fala assim: ah, passando uma perseguição lá. Entende? Por quê? E talvez a pessoa que falou alguma coisa sem querer dele é a mesma pessoa que elogia ele, o ministério dele. Mas talvez Deus permitiu que a pessoa falasse sem pensar, só para testar o coração dele. Aí ele fala assim: sabe de uma coisa, velho? Você afastar dessas pessoas aí, velho. A pessoa levou eu para a igreja, mãe. Agora a pessoa tá vendo que Deus tá me usando, a pessoa quer me jogar fora da igreja. Vou se afastar. Por quê? Porque ela quer participar da parte boa do relacionamento com aquele irmão, mas não quer participar da parte difícil. E porque ele não quer participar da parte difícil, ele vai abrir mão da parte boa, porque ele não quer participar da parte difícil. É que nem um casamento. A pessoa, ela casa, e ela acha que se ela casou por causa de sexo, e se essa pra ela era a parte boa, sexo, ela acreditou que ela ia ficar 24 horas em cima da cama. Então, quando você se relaciona com alguém, por mais que você namorava essa pessoa, por mais que você ficou noivo, mas você vai conhecer qualidades e defeitos dela, ainda mais quando se tornarem casais, né? E ambos serão uma só carne. E aí vão começar a ver coisas que muitas vezes ele não sabia ainda, algum defeito. Porque o ser humano tem defeito. E muitas vezes ele começa a valorizar mais os defeitos do que a qualidade. Agora, uma coisa que de repente fala: eu escolhi a pessoa errada. Eu escolhi a pessoa errada. Escolheu não. É a tua tampa. Se cabeu é porque é sua tampa. Porque tem que conversar. Porque tem que deixar de querer ter razão e ser feliz. É porque tem que deixar de querer ficar observando o defeito do seu cônjuge e olhar para o seu. Por isso que a gente tem que pedir
para Deus mostrar nós para nós mesmos. Porque só Deus mostrando nós para nós do jeito que Deus vê, a gente vai conseguir, em vez de enxergar o defeito das pessoas, enxergar o nosso. E vai por mim. Eu já passei por isso. Quando Deus começa a mostrar você para você mesmo, você não vai gostar nada de ver. Você vai gostar e não vai ser uma dor de alegria. Porque você vai falar, nossa, eu sou tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Meu Deus, Jesus me ama mesmo. Então você vai, com a graça de Deus, você vai buscar melhorar. E tem outra. Quando Deus mostra nós para nós mesmos, nós não temos mais tempo de cuidar da vida dos outros. Porque todas as vezes que a gente vai tentar falar de um defeito de alguém, a gente olha para um que a gente tem. Você tá entendendo? Agora, nós não podemos deixar, que eu já tive atitude barata com pessoas, né, que me conhecem. Porque a gente vai aprendendo no convívio, né, na caminhada. E pessoas que tiveram paciência comigo, pessoas que me perdoaram, né? Principalmente minha esposa, meu filho. Então essa caminhada é uma caminhada de se perdoar. E assim por diante. A gente tem que ir se perdoando. E Deus, ele mostra pra gente. Então quando bonito é quando a gente consegue viver o lado difícil junto com alguém. Porque quanto mais você começa a viver o momento difícil do lado de alguém, do lado de amigo, de amizade, você vai saber ainda mais viver os momentos bons. Porque aí que você vai estar pronto, aí que você vai ter maturidade. Lembra de Pedro? Ele falou, Senhor, se é o Senhor, permita que eu vou ter contigo por cima d'água. Jesus disse, vem, ele pegou e foi. Ele pegou e foi. E quando ele afundou, ele poderia ter ficado por debaixo d'água, envergonhado, né? Não. Quando ele afundou, ele também soube viver por baixo. Sabe o que é saber viver por cima e por baixo? É quando você afunda, é quando você se decepciona, é quando você toma uma atitude errada com o cônjuge, no casamento, com o filho, com um amigo, você saber reconhecer que você está errado. Você saber reconhecer que você está perecendo, porque realmente você se descuidou de pedir para olhar para as pessoas sempre com o olho de Jesus. Porque se a gente pedir para a gente olhar para as pessoas sempre com o olho de Jesus, nossos olhos vai ser altruísta. A gente vai olhar e vai ver o defeito e a falta da pessoa com a gente, mas a gente vai perdoar. A gente vai dar uma outra oportunidade para a pessoa. Então Pedro viu que ele estava perecendo e disse, socorro, Senhor, que eu estou perecendo. E Jesus pegou ele e colocou por cima da água. Então ele teve uma experiência de andar com Jesus por cima. Uma vez foi porque Jesus falou, vem. E ele foi andando somente por cima. Depois afundou porque tirou o olho de Jesus. E a outra vez ele estava de mão dada com Jesus porque Jesus tirou ele de baixo. É gostoso isso. Quando você está de mão dada com Jesus, mas não porque está tudo dando certo, mas não porque tá tudo, as coisas tá fluindo em tudo. Gostoso as pessoas ver você de mão dada com Jesus, você firme, você amando, você perdoando, quando Jesus te tirou de baixo, porque você reconheceu que estava no fundo do poço. Então é isso. Nós temos que ser que nem Jesus. Jesus não olha para os defeitos das pessoas. Por que a gente tem dificuldade para ver as pessoas do jeito que Jesus vê? Porque Jesus, ele não olha para o defeito das pessoas, mas Jesus, ele olha, ele vê quem as pessoas podem se tornar.
Lembra dos 12 discípulos? No que Jesus transformou esses 12 discípulos? Então nós também temos que conviver com uma pessoa nos momentos bons e nos momentos difíceis, sabendo em quem ela pode se tornar. Que lá na frente o seu esposo vai dar um testemunho na igreja falando: nossa, se não fosse minha esposa eu não estava aqui. Lá na frente, em vez... Porque dois é melhor do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Lá na frente, em vez de alguém dar um testemunho que você abandonou ela, em vez de alguém dar um testemunho que você abandonou ele vai dar testemunho. Sabe por que eu tô aqui? Porque minha esposa me ajudou. Porque meu esposo me ajudou no momento mais difícil. Você tá entendendo, queridos? É assim. Por que ela te ajudou? Por que ele te ajudou? Porque através do olho de Jesus, ela viu em quem você poderia se tornar. Ela viu em quem você poderia se tornar. Você se torna uma pessoa mais madura, compreensível, né? Não se ira mais, tem paciência. Você entende? Uma pessoa que é reconciliável. Você está entendendo? Foi isso que Jesus via em você, em mim, quando eu irado, estressado, né, tudo queria chutar o pau da barraca, mas Jesus via que se ele achasse lugar em mim, ele poderia mudar os meus conceitos e o seu. Fica aí esta palavra. Deus abençoe, querido. E aí separam, aí nós separamos daqueles que são nossos. E é como ouvi um pastor falar: duas coisas podem nos unir. Um avivamento, não foi isso? O avivamento lá na igreja, lá no dia de Pentecostes, uniu os discípulos. Nós temos que escolher ou se unir pelo um avivamento, ou se unir porque nós estamos pedindo para Deus nos dar direção, e estamos aprendendo a amar, estamos aprendendo a perdoar, estamos aprendendo a fazer gesto que cura e não que fere com Jesus, ou desejamos nos unir na decepção? Porque é assim, ou vamos nos unir pelo bem, ou vamos nos unir pelo mal. Você pode ver, às vezes as pessoas não se dão, às vezes a família não se dão bem, mas depois que alguém da família vem a óbito, aí se une num funeral. Aí se une, fala: você precisa de dinheiro, vamos ver quanto precisa cada um para nós fazer isso. Aí dá um pouco de dinheiro cada um. Aí se uniu num momento de decepção, num momento de dor. Então não vamos nos unir no momento de dor, não vamos nos abraçar no momento de dor, não vamos esperar para falar me desculpa, me perdoa no momento de dor, mas vamos vamos falar assim: me perdoe, eu estava errado sobre você, através de um avivamento, porque Deus tocou no coração. Tô sentindo uma mudança depois que eu comecei a ler um versículo bíblico, depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei a pedir para Deus: mostra para mim quem eu sou, Senhor. Eu não comecei a mostrar, pedir: Senhor, mostra quem são, quem é falso comigo. Não tem ninguém mais falso comigo do que o meu eu. Por isso que o eu tem que morrer. A vida do eu é a morte, e a morte do eu é a vida. Não tem mais ninguém, um maior inimigo que é meu do que o meu eu. O meu eu, a minha carne, a minha natureza. Guarda essa palavra, Deus abençoe. Fiquem com Deus.